Segundo vídeo, explicar sobre esforços e tensões, tipo esforços de tração, compressão, cisalhamento e as tensões geradas por esses esforços. Tô gravando pela segunda vez aqui porque eu gravei na primeira e percebi que não tava gravando o áudio. Então, vamos lá. Esforços. Começando pelo esforço normal, que é um dos esforços que tem. O esforço normal é a definição dele é que ele atua paralelo ao eixo e perpendicular à seção. Ou seja, exemplificando, tem uma viga aqui, as seções transversais são as superfícies nas menores dimensões dele. Que é isso de azulzinho aí. Seção transversal, isso mesmo. E o eixo longitudinal é uma linha imaginária que passa no meio dele, mais ou menos. E que é na maior dimensão dele. Dá pra perceber que isso daqui é maior que isso daqui, né? Por isso chama longitudinal, que é a maior dimensão. Ok? Então, isso é só pra entender melhor pra quem não entende. Mas acho que todo mundo entende isso. Meu Deus, desligou do nada aqui. Continuando. Normal. O esforço normal se divide em esforço de tração, que é um esforço que atua meio que esticando a peça. Atua de dentro para fora, de certo modo. É esticando mesmo, é isso aí. E esforço de compressão, que atua apertando a peça. Ou de fora para dentro. Mais ou menos isso. E dá pra perceber aqui que isso aqui tá exemplificado aqui. Porque a normal atua paralelo ao eixo. Dá pra ver que tá no mesmo sentido, na mesma direção. E aqui também. E perpendicular à seção, porque forma um ângulo de 90 graus aqui. E aqui também. Perpendicular. E é isso aí. Agora, esforço cortante. O esforço cortante é exatamente o contrário do normal. Porque ele atua perpendicular ao eixo e paralelo à seção. Ou seja, tá lá a viga bonitinha. E tem o esforço cortante atuando paralelo à seção, na mesma direção e sentido aqui, e perpendicular ao eixo, formando um ângulo de 90 graus aqui. E não necessariamente eu coloquei aqui um para cima e um para baixo, que é porque ele pode estar apontando para diferentes lugares, desde que seja no sentido vertical. Só que mais para frente, ou não sei se vocês já viram isso, sei lá, que quando tem uma seção aqui, você analisa os esforços do lado esquerdo ou do lado direito dela. Quando você analisar do lado esquerdo e a cortante der para baixo, por exemplo, do lado direito ela vai dar para cima, porque é isso que caracteriza os esforços cortantes. E o que ela provoca, que é o deslizamento entre as partículas. Porque se fosse as duas para baixo aqui, não ia provocar deslizamento nenhum. Mais uma para baixo e outra para cima provoca o deslizamento exatamente nessa seção aqui. E é só usar como exemplo uma tesoura. Uma tesoura tem uma lâmina para cima e uma lâmina indo para baixo. E o papel no meio. E ele corta. Por causa do esforço cortante. É isso daí. É como se o papel fosse a seção aqui. E a seção vai ser cortada. Ou pelo menos vai ser submetida a esse esforço. E ok. Aí tem a resultante, que é meio que a soma dessas duas. É a soma vetorial do esforço normal e do esforço cortante. Mas não é só somar, por exemplo, normal vai ser 2, cortante é 3, então o resultante vai ser 5. Não é assim, porque eles têm sentidos, direções diferentes, então a resultante vai ser uma decomposição dessas duas. Ou uma composição das duas. Tem que decompor nas... Enfim, vai ficar assim, ó. Resultante está apontando aqui para cima, significa que tem um esforço para cá, um esforço para cá. Como vocês já viram lá na física do primeiro ano.
Ou seja, esse esforço que está para cá, na horizontal, é o normal. Lembra que ele é paralelo ao eixo perpendicular à superfície. E o que vai estar para cima, vertical, é o cortante. Ou seja, se eu pegar esse cortante e trazer para cá, vai formar um triângulozinho. E esse triângulozinho vai ser de 90 graus aqui. Ou seja, vai ser um triângulo retângulo. Como você já deve saber, triângulo retângulo dá para usar o teorema de Pitágoras. Sendo que a hipotenusa vai ser o R, resultante, e os catetos vão ser o N e o Q. Ou seja, vai ficar assim. Então, usando o teorema de Pitágoras aqui, vai ficar E ao quadrado igual a Q ao quadrado mais N ao quadrado. E é isso daí. Essa é uma das relações que vão ser utilizadas nos exercícios. Ou que vocês já utilizaram já, porque vocês fizeram prova, recuperação e tudo mais. Então, é isso aí. Agora, tensões. Tensão. Se você viu o primeiro vídeo sobre as coisinhas lá, vai saber que tensão é uma força sobre uma área. Então, por exemplo, se você dividir a força resultante sobre a seção transversal, você vai ter uma tensão, que é chamada de ρ, ou tensão média interna. Ρ é essa letra grega que parece um P aí. Ok. Mas você pode ter uma tensão decorrente só do esforço cortante ou do normal, por exemplo. Então, por exemplo, se você dividir a força cortante pela seção, você vai ter a tensão tangencial média, que é o tal, ou tensão cortante, sei lá, como você quiser chamar. E se você dividir a normal pela seção, você vai ter o sigma, que é a tensão normal média. Ok? Ok. Agora a gente precisa descobrir uma relação entre essas três tensões, porque a gente tem uma relação entre os esforços, que é R ao quadrado igual a Q ao quadrado mais N ao quadrado. Agora precisa encontrar uma relação entre as tensões, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, tem que entender que R ao quadrado sobre S ao quadrado, mesma coisa que R sobre S, entre parênteses, ao quadrado. Por quê? R sobre S ao quadrado significa que vai ser R sobre S vezes R sobre S, ok? Então R vezes R vai dar R ao quadrado e S vezes S vai dar S ao quadrado. Isso aqui tá ok, né? Ok. Então, para chegar à relação entre tensões, a gente vai precisar usar a relação entre os esforços. Partindo disso aqui, a gente pode dividir tudo por S ao quadrado. E é tudo mesmo, não é só pegar o que é ao quadrado mais N ao quadrado e dividir sobre S ao quadrado. Tem que dividir um de cada vez. Porque se poderia dividir só uma vez aqui, por exemplo, esse S ao quadrado aqui, tira um. Ia ficar só sobre S ao quadrado aqui, no meio deles. Se aqui fosse vezes, mas não pode, porque quer mais. Então, tem que dividir cada um separado. É que muita gente confunde isso, por isso que eu tô explicando aqui. Enfim, vamos lá. Aí, se você vive isso daqui, você vai ver que dá pra substituir e colocar entre parênteses. Que vai ficar isso daqui. R ao quadrado sobre S ao quadrado, mesma coisa que R sobre S ao quadrado, e Mas se você prestou atenção lá, que R sobre S igual a tensão, Q sobre S igual a tensão, N sobre S igual a tensão e tal, você vai ver que dá para substituir aqui pelas tensões, ou seja, R sobre S tensão resultante média interna, sei lá, e Q sobre S tem tensão tangencial média, e N sobre S tensão normal, ou seja, vai ficar ρ ao quadrado igual a tal ao quadrado mais sigma ao quadrado. Beleza? Essa é a segunda relação que vai ser utilizada nos exercícios. Bom, nos exercícios você só vai precisar usar uma das duas, mas dá pra usar qualquer uma das duas, independente do exercício. Só que uma é mais fácil que a outra, dependendo do que tiver pedindo. Enfim, eu vou mostrar um exemplo de exercício aqui. Isso aqui tá na apostila. Vamos lá. Um determinado material apresenta uma tensão tangencial média resistente
tal igual a 3 toneladas de força por centímetro quadrado. Ou seja, tal igual a 3 toneladas de força por centímetro quadrado. Acho que, eu não sei se todo mundo faz isso aqui, mas organiza os dados que dão aqui. É muito importante fazer isso, para você não se perder. E dele deverá ser confeccionado um corpo com seção circular de diâmetro médio D igual a 2 centímetros. Ou seja, diâmetro D igual a 2 centímetros. Deu esse valor aqui para a gente achar a seção, já que é seção circular, dá para achar pelo diâmetro mesmo. E a intensidade máxima das forças internas R que aparecerá será de 15 toneladas de força. Ou seja, R igual a 15 toneladas de força. Qual será a tensão normal média resistente? Sigma, que aparecerá no material, resultado em MPa. Ou seja, ele quer descobrir o sigma. Ok? Então a gente tem duas relações que pode utilizar, que é a relação de esforços e a relação de tensões. Qual vai utilizar aqui? Não sei. Vamos ver. Primeiro, a gente ignora essa seta aqui por enquanto. Vamos ver. O que pediu no exercício? Foi uma tensão. Primeiro, aqui são 3 incógnitas. Cada uma aqui tem 3 incógnitas. Isso significa que para achar uma das incógnitas, você precisa de outros 2 valores, que pode ser dado na questão ou não. Que tipo, pode ter dado, por exemplo, pode ter dado o valor de E aqui, mas não pode ter dado o valor de Q, mas pode ter dado as informações necessárias para encontrar Q e o exercício pedir o valor de N. Não sei se ficou muito confuso isso, mas... Por exemplo, nesse exercício aqui, pede sigma. Então, nossa incógnita principal, assim, uau, vai ser sigma. E tem um valor de tal, que dá aqui. E o exercício não dá o valor de ρ. Mas dá pra gente descobrir ρ. Porque ρ é R sobre S, não é? Então vai ser resultante sobre seção, que dá pra descobrir através do diâmetro aqui. Então, o mais recomendável é usar essa fórmula aqui, porque já que está pedindo sigma, e sigma está aqui, então dá para descobrir por essa fórmula aqui. Porém, dá para descobrir por essa fórmula aqui, só que vai ter um passo a mais. Por exemplo, aqui eu tenho o valor de R, aqui na questão. Eu não tenho o valor de Q, mas dá para descobrir. É só dividir T, na verdade multiplicar tal vezes S, porque tal é igual a Q sobre S. Então, Q é igual a tal vezes S. Eu tenho o valor de tal aqui e o valor de S dá para descobrir com o diâmetro. E com esses 2 valores dá para eu descobrir o valor da normal. Só que o exercício não pede o valor da normal. Pede o valor da... Porra, foi essa? Pede o valor da tensão que a normal gera. Ou seja, no final você vai ter que dividir normal pela seção para descobrir o resultado. Enquanto aqui, você resolve aqui e você já encontra o valor da tensão. Então, por isso que essa daqui é mais recomendável fazer. Porque aqui no final você vai encontrar normal e tem que dividir pela seção para encontrar o resultado. Aqui você já tem o resultado direto. Eu acho que isso é meio óbvio, mas eu expliquei e é isso aí. Então vamos lá, descobrir a seção aqui. A seção é πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4. D ao quadrado é 2 ao quadrado que é igual a 4. 4 sobre 4 corta, sobra π centímetros quadrados, que é o valor da seção. Então, vamos utilizar essa fórmula aqui. Vai ficar ρ ao quadrado igual a tal ao quadrado mais sigma ao quadrado. A gente isola o sigma e passa o tal para o outro lado e fica negativo. Só para facilitar os cálculos. Vai ficar isso daí e tal. Agora, como a gente não tem o valor de ρ, a gente substitui ρ por R sobre S, que são 2 valores que a gente tem. E agora a gente tem todas as incógnitas R, S e tal, e para descobrir o sigma, ok? E vai ficar isso aí. Sigma ao quadrado igual a 15, que é o valor de R, π, que é o valor de seção, e 3, que é o valor de tal. E tá tudo, é importante, tá tudo na mesma unidade de medida. Tonelada força, centímetro, centímetro quadrado. Aqui no exercício já deu todas as coisas na mesma unidade.
Porém, nem sempre é assim. Então você tem que passar para as unidades. Para as unidades iguais para colocar na fórmula, senão vai dar merda no final. Mas eu me pergunto, Gibson, como é que passa as unidades? Aí você vai lá e vê o primeiro vídeo, ok? Beleza. Aí, isso aqui eu já coloquei 15 sobre π e o resultado elevado ao quadrado dá 22,8. 3 ao quadrado dá 9. Aí passa esse quadrado aqui, raiz e tal. Vai dar raiz de 13,8, que dá 3,7145 toneladas de flutuante no quadrado. Porém, a questão pede o resultado em MPa. Então vai ter que transformar a tonelada flutuante no quadrado em MPa. Como que faz isso? Muito fácil. Se você assistir o outro vídeo, é claro. Você vai passar de tonelada força para quilograma força, depois de kgf centímetro quadrado para MPa. Então, tonelada força para kgf faz vezes 10 ao cubo, é do maior para o menor, vezes 10 ao cubo. E kgf centímetro quadrado para MPa é vezes 10 a menos 1, que é do menor para o maior, ok? Então, 10 ao cubo vezes 10 a menos 1 dá 10 ao quadrado. 3 menos 1 dá 2, ok? Então, você vai multiplicar esse resultado aqui por 10 ao quadrado. Ou é a mesma coisa que deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então, o resultado final vai ser 371,45 MPa. Beleza. Então, é basicamente isso daí. Acabou. E desculpa ter feito isso muito tarde, assim, nessa altura do campeonato. Já que ninguém mais deve precisar desse vídeo. Mas eu fiz pra cumprir o horário aí. Cumprir as obrigações e tal. E é isso aí. Desculpa a minha voz. No outro vídeo, minha voz ficou muito baixa também. Mas é porque eu tô gravando esse vídeo aqui de madrugada, pra ninguém acordar. E porque se eu gravar de dia, tem muito barulho aqui na minha casa e tal. E é isso aí. Tchau.